Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Rede de Empreendedores. Chegamos no episódio número 29 e hoje eu trago aqui um convidado muito especial para ti, empreendedor do bem, para ti, empresário e líder, que vem buscar algo aqui para o crescimento do teu negócio, para o teu desenvolvimento pessoal, profissional. Hoje eu estou aqui com um dos nossos membros do Clube de Oficiais, um homem de 58 anos, empresário e líder rural, ele que tem contribuído aí com o desenvolvimento da nossa região, tem apoiado aí milhares de pessoas, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jair Wolters. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurílio. É uma satisfação enorme estar presente aí, fazendo esse podcast aí contigo aí para a gente trazer algumas coisas que vão servir para muitos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho a honra de trazer aqui para compartilhar com vocês um grande propósito. Aqui na rede a gente tem uma visão de formar um exército de empreendedores do bem que transformam vidas, famílias e negócios. E a gente tem aquele valor de Deus, família e a missão acima de tudo. E o teu propósito, ele está muito conectado com o nosso propósito. Qual que é o teu propósito, Jair? Maurílio, assim, ó, eu passo por uma transformação bem grande e ela tem um passado muito justificado e hoje eu tenho um propósito de vida, que é transformar pessoas dentro da fé, dentro da força, da coragem, então, para superar aqueles desafios que elas enfrentam no dia a dia. Então, são N desafios. Às vezes, as pessoas têm um desafio no trabalho, outras vezes é um desafio particular deles, é o desafio de superar um momento difícil de uma doença e assim por diante. Então, o propósito é tentar buscar algo que possa ajudá-los. Que maravilha, que maravilha. Então, já deu para pegar um pouquinho do que tem aí dentro. Mas antes eu quero que tu te apresente. Quem é o Jair Wolters? Bom, o Jair Wolters hoje estou sozinho, então sou uma pessoa praticamente, moro sozinho, já fui casado, hoje estou viúvo, estou com 58 anos. A minha vida, assim, ela tem um passado muito bonito, passado sofrido, mas um passado bonito. E que a minha história começa lá, numa infância, dentro da propriedade rural. Meus pais eram trabalhadores rurais, minha mãe, meu pai, então minha mãe de origem italiana, meu pai de origem holandesa com alemão, mas totalmente rural. Me criei desde pequeno com uma família grande, uma família de 10 irmãos, eu sou o 10º. Em que região, em que lugar? Lá no município de Toropi, então, no município de Toropi, quando eu nasci ainda pertencia para São Pedro, Toropi se emancipou depois. Mas na comunidade de Santo Inácio, então, lá no município de Toropi, talvez alguém que vai estar ouvindo já esteve no balneário do Passo do Angico, e eu me criei a 3 quilômetros dali. Frequentei muito balneário na juventude, o pai nos levava lá também, então é uma história bem bacana, assim, mas com muito trabalho e muita dedicação. Então, eu uma pessoa que fui conhecer luz com 12 anos de idade, então era um passado diferente daquilo que a gente vê hoje, Marília. Então, de primeiro a gente tinha que tomar banho de calha, as brincadeiras eram diferentes, era jogar bola com meia enchida de pano e assim por diante, era brincar com um carrinho construído por nós, assim, foi a infância, e junto com a infância vinha o trabalho. O pai era uma pessoa bem... criava nós dentro de uma ética da moral muito forte. Ele dava a missão e fazia a gente cumprir desde pequeno. E não poderia transferir para outro, senão ele já chamava nas públicas, ele trazia nós na linha ali. Então, a gente sempre pensa assim que educar é muito difícil. Eu imagino a sabedoria que eles tinham naquela época para educar, porque
tu ter 10 filhos. Hoje as pessoas reclamam, tem 2, 3 e acham difícil educar. Agora imagina 10. Tu fazer todos respeitar, obedecer e se criaram todos sem vício nenhum. Então, criou 10 filhos sem vício nenhum. Isso é o mais importante. E sempre dentro da linha da fé e da esperança e do trabalho. Então, assim, sempre tiveram dentro, nunca como é que ia dobrar a esquina, que nem é o ditado. Assim, eu tenho um orgulho assim, da minha família. E a partir eu fui estudar também no colégio interno, me formei técnico agrícola, também jovem ainda, me formei aos 16 anos. Depois vislumbrei uma ida para o serviço militar, que eu não consegui digerir direito e acabei não ficando. E até logo na saída ali, o irmão que cuidava, que estava junto com o pai e da mãe, ele também teve problema de saúde, e eu tive que assumir o cuidado com a família, do pai e da mãe. E a partir dali, conheci uma pessoa maravilhosa. Que foi tua esposa, né? Eu estou ficando um pouco emocionado, mas isso é normal. É uma história muito verdadeira. E logo ela ficou cadeirante e daí... Ela ficou cadeirante quando vocês eram noivos? Quando vocês eram noivos. É isso. Ela teve que fazer 2 cirurgias e perdeu o movimento das pernas, mas e daí... Aí a gente tocou uma vida normal, a gente tinha uma vida muito normal, mas isso muito normal. Ali tu te deparou com uma grande escolha na tua vida, né? Com certeza. A gente construiu muitas coisas junto, muitos aprendizados, que vai lapidando o ser humano para a vida. Então, a gente, além das dificuldades, a gente tinha o cuidado do pai e da mãe, cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. Na velhice também, é uma gratidão para mim ter cuidado deles também. Também a minha convivência com ela, por mais da dificuldade, foi uma convivência muito boa. Isso só me deixa lembranças boas. Mas passando isso, aí o ano passado teve umas enfermidades dela, foram se agravando. Então ela veio falecer ano passado e a partir do ano passado, vai fazer 1 ano agora, semana que vem já, e que eu vinha de uma vida um pouco diferente. Nesse período eu também, há 14 anos atrás, assumi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores de São Pedro do Sul, que tem extensão de base lá em Toropi e Quevedos, e que foi um desafio diferente. Eu cuidava da minha mãe com bastante problema, tinha Alzheimer e coisa e tal, e a minha esposa na cadeira me ajudava, a gente lá fora, a gente tentou adequar a casa do jeito que dava, e eu tive que enfrentar um outro desafio. Um outro desafio que era, eu saía da lavoura, lidando com animais, plantações, para trabalhar numa parte pública com funcionários. Olha então, olha só quem está conosco aqui. Ó. Vocês estão diante de um homem que era casado, tá? Tinha suas responsabilidades como marido, né? A esposa tinha as dificuldades dela por ser cadeirante, né? Quando vocês se casaram, ela acabou ficando na cadeira, né? E isso traz alguns desafios de cuidados que tu tinha. Com certeza. Tu tinha a responsabilidade de marido e ainda cuidava dela, né? Exatamente. E cuidava também dos teus pais. Especialmente da tua mãe, que também veio a falecer agora há alguns anos atrás. Quantos anos? Ela faleceu há 14 anos atrás, logo que eu entrei no sindicato. Logo que tu entrou no sindicato. Exatamente. E aí tu produzia na tua propriedade, lá, tinha teus bichos, tuas plantas lá na tua propriedade, produzia lá, e ainda assumiu a função de presidente, de diretor sindical primeiro e depois virou presidente. Exatamente, para me buscar a chegar a ser diretor, porque o presidente me convidou, porque me conhecia, inclusive é meu padrinho de batizado, e ele sabia da minha responsabilidade. E ele me convidou se eu assumia essa responsabilidade. E eu comecei a buscar conhecimento. Foram vários cursos em Porto Alegre, então a gente foi buscar vários conhecimentos que veio me ajudar a poder desempenhar essa função. Mas aí tu sair de uma atividade que é rural, tu trabalhando, com todos aqueles problemas de condução que eu tinha junto com a família, que era
ajudar e estar sempre pronto para resolver os problemas, eu começar a se relacionar com pessoas diferentes no trabalho, se transformar. Eu lembro muito bem que quando tocava o telefone eu chegava a dar um pulo, de meu Deus, o que vai vir agora do outro lado da linha, porque o agricultor muitas vezes ele não quer saber quem está ali, ele quer saber daquilo que ele precisa, e com razão ele precisa ter uma resposta. E eu não tinha um conhecimento vasto das políticas públicas, do trabalho do sindicato, e aos poucos eu tive que ir aprendendo e, além disso, conduzir os funcionários que ali trabalhavam. Então, foi uma mudança muito rápida, assim, de entendimento. Mas uma coisa assim, bem importante, que eu nunca fraquejei. Eu sempre tive firme na fé que ia dar certo. Eu tenho certeza disso, Se tu pegar e puder conhecer um pouco mais, como a gente vai conhecer um pouco da história do Jair aqui, tu teve muitos episódios na tua vida em que tu foi colocado diante de oportunidades de escolha, assim como para todos se apresentam. Exatamente. Tu escolheu superar o desafio, escolheu passar pelo desafio. Exatamente. E não escolheu o caminho mais fácil, né? Né? Escolheu o caminho da fé, da força, da coragem. Exatamente. Né? Da superação. É aquela história. Eu sempre tive embasado nesses 3 pilares. A fé é a tua proximidade com a palavra de Deus. É tu pensar o bem. É tu buscar o que é bom. Te afastar daquilo que não presta. A fé é para isso. Então, a fé transforma as pessoas. A força é a tua vontade de lutar para mudar as coisas. E a coragem é para a gente nunca desistir daquilo que a gente almeja. Então, esses são os pilares que levam. Às vezes as pessoas dizem assim, mas aquele lá chegou porque ele ganhou, porque que foi colocado lá pelos outros. Não. Qualquer profissão, aonde que tu tiver, independente de qual que ela é, se tu não se esforçar, se tu não buscar, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, isso vale para todo mundo. Vale para o presidente da República, lá o catador o gari, o catador de lixo, é a mesma coisa. O trabalho, a dignidade do trabalho é a mesma para todos. É a forma conforme a gente conduz ele. Bom, eu te conheço há menos de 5 meses. 5 meses. Parece que é mais tempo, né? Pelo quanto a gente já teve a oportunidade de estar junto nos treinamentos, nas mentorias e aí no clube de oficiais. Mas faz pouco tempo. E nesse pouco tempo eu pude ver o quanto tu é realmente resiliente e aberto à mudança, e aberto à aprendizagem. Eu lembro do primeiro workshop que tu participou conosco, onde a gente falou em inteligência artificial e tu não usava absolutamente nada de inteligência artificial. Com certeza, Maurício. Eu praticamente assim, depois que aconteceu a enfermidade da minha esposa, que eu fiquei praticamente sozinho, não tenho filhos, isso me causou uma mudança enorme, uma dificuldade de discernimento. Eu trabalhei a vida inteira para ajudar os próximos, que era minha esposa, que era minha família, e lá dentro do meu trabalho ajudar os associados, os agricultores, sempre pensando, os funcionários, sabe, sempre pensando nos outros. E eu não pensava na minha vida. Para mim estava tudo bem. E eu não me dedicava para mim. Então, a partir do momento que eu fico sozinho, eu começo a olhar e criar um propósito diferente. E eu vou te dizer assim, como isso aconteceu. Eu passei por 3 meses bastante difíceis ali, após a partida da minha esposa, e que são momentos que a gente precisa passar e a gente precisa ter coragem. Então, cada um vai ter esse dia um momento, já teve, mas a gente precisa ter coragem para isso. E eu tive bastante distúrbios mentais que eu estava com ansiedade, com início de depressão que eu não sabia. E a partir de uma colega me emprestar um livro, cito aqui do Paulo Vieira, que é um livro sobre autorresponsabilidade, que para mim foi o maior divisor de águas da minha vida. O poder dos livros, As 7 leis da autorresponsabilidade. Poxa, isso me transformou de olhar diferente com a minha autorresponsabilidade
com minha pessoa, com o ser que Deus colocou na terra. Com a responsabilidade que Ele me colocou e com aquilo que Ele já me ajudou em toda a minha vida, em toda essa trajetória de coisas boas, de coisas que foram difíceis, mas que foi lapidando o ser humano Jair. Então, assim, ó, esse livro fez eu tentar buscar algo diferente para mim. Então, a primeira coisa que eu fui buscar é cuidar da minha saúde. Para te ver aí o quanto Deus pode usar você, e Deus usa um amigo para levar um livro para alguém que está muitas vezes ali angustiado, ansioso, né? Como tu estava naquele momento. Exatamente. Né? Num princípio de uma depressão. Bem isso. E aquele livro te apresenta uma oportunidade. Uma oportunidade. De mudança de vida. Mudança. E aí vem aquela... Isso foi em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado. Aí em novembro do ano passado também, logo depois ali eu conheci o Chico, que hoje é nosso colega, que ele, foi quem nos apresentou. Um abraço pro Chico. Exatamente. Ele que lida com acupuntura, osteopatia, e eu fui buscar ajuda com ele através de outro colega, que eu estava com... E eu não queria tomar medicamentos químicos. O poder das boas conexões, dos bons relacionamentos, das boas amizades. Exatamente. E o Chico me levou até o Maurílio, onde teve um workshop na época. Que era sobre liderança. Sobre liderança. Com o IA. Com o IA, exatamente. E daí aí o Chico, a gente não quer fazer isso. Eu digo, mas para mim excelente. Eu escrevi, vim. Tu te permitiu participar de algo novo. Algo novo, exatamente. Algo diferente. Algo diferente que me transformou muito. E a cada dia que passa isso vem me transformando cada vez mais. Aí tem uma história muito boa que já está acontecendo, Maurílio, a gente também gosta de falar, que essa minha colega que me emprestou o livro para me ler, ela e o outro colega disseram assim, Jair, para que ele não escreve um livro? E eu digo, eu escrevi um livro, nem sabia por onde começar, como é que eu vou fazer para escrever esse livro, não tinha nem noção de como é que era isso. E essa conversa chega... o Chico me levou até o Maurílio e eu chego na pessoa que vai me auxiliar, em pouco tempo me auxiliar a escrever um livro. Isso já está começando a acontecer. Já está pelo menos eu já recebi 2 capítulos lindos do teu livro. Então, né? Isso já está começando a acontecer para mim, isso já é uma gratidão enorme e eu trago isso também bem forte com uma ação do Espírito Santo quando liga a pessoa, muitas vezes te dá o toque e tu não escuta ele. O Espírito Santo está acompanhando nós todos os dias e nós precisamos ouvi-lo. E quando, para mim é tão fantástico isso porque são poucos meses. Pouquíssimos meses. Isso aí não dá 10 meses. E isso é inspirador para quem está conosco aqui, porque, bom, com 58 anos, de novembro a agosto, o Jair empreendeu uma jornada de autotransformação, de autodesenvolvimento, que passou por participar de vários treinamentos, passar pelo processo de descoberta do seu propósito, começar a escrita de um livro, já está aí no 2º capítulo do seu livro, nesse ritmo que tu está aí, logo já vai ter um livro aí publicado. Né? Agora, independente do resultado em si do livro, né? O que eu já vejo em ti, antes do livro e antes de todo esse processo, é a autoridade real de alguém que enfrentou seus desafios e que construiu uma jornada. Sim. Na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né? Para chegar até aqui agora com esse poder de transformação que eu tenho percebido. Uma das coisas que o Jair me contou antes da gente gravar esse podcast é que hoje ele já está usando a inteligência artificial até para dar treinamento para sua equipe. São coisas assim que eu não... quando eu cheguei, eu não sabia nem que existia inteligência artificial. Aí quando tu começa a ver algo diferente e que se transforma, que nós precisamos buscar,
até direto para o nosso trabalho. Então, a gente busca também isso, visando a ajudar quem está do lado trabalhando e aqueles que vêm buscar a sua ajuda. Então, para mim, está me ajudando muito para me poder organizar trabalho, organizar a minha vida, o próprio livro. E hoje, muitas vezes, tu não tem como saber tudo. E no momento que tu é questionado, as coisas andam muito ligeiras e tu for buscar, vai estar ali em poucos minutos, tu vai estar com a resposta na mão. Isso tem ajudado muito. A inteligência artificial para aprender é muito útil, né? Para aprender, para escrever, para criar, para organizar as ideias. Então, eu vejo assim, ó, que todos nós precisamos nos transformar, todos. E a transformação, ela começa, eu sempre digo que ela começa de dentro para fora. Eu preciso me permitir me transformar. Se eu não me permitir, eu não vou conseguir. Então, eu preciso... e daí aí entra toda aquela mudança que eu aprendi lá já do livro do Paulo Vieira ali, que traz essa mudança de hábitos, de crença, que vai trazer toda essa tua transformação que... Daqui a pouco tu não se percebe, mas as pessoas que estão na tua volta começam a perceber. E isso é bacana. Isso é bacana quando alguém começa a perceber e começa a se dar por conta que, mas eu também podia me transformar. Isso eu também já ouvi de pessoas. E isso é muito bom quando tu consegue inspirar isso nas outras pessoas também. Porque eu sou uma pessoa também que me cuido muito da saúde. Então, é um dos propósitos do meu me cuidar da saúde, é um propósito meu ter uma longevidade. Então, me sinto hoje bem jovem ainda, apesar da idade, mas me sinto uma pessoa bem jovem. Cabelo branco, mas uma pessoa bem jovem, sempre buscando estar de bem com a minha vida, com a minha saúde. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre o sindicato e o teu trabalho na liderança aí dos trabalhadores rurais. Tu é presidente do sindicato de São Pedro, Toropi, Quevedos. E Quevedos. São 3 municípios. Então, nós temos a sede, que é em São Pedro, Sindicato São Pedro do Sul, mas tem essa extensão de base, que é Toropi e Quevedos. Então, eu sou natural de Toropi. Na época, quando eu nasci, era São Pedro ainda, mas se emancipou. É uma curiosidade muito grande que os presidentes desse sindicato do São Pedro só teve 3. E os 3 moraram na mesma comunidade que eu resido, que é em Toropi. Então, os 3 vieram de lá. Então, é uma curiosidade, mas são coisas da vida, né? Mas o sindicato, assim, ele desde lá do princípio, a função do sindicato é ajudar os agricultores, é organizar, é mobilizar, é reivindicar, e buscar ajuda direto para as famílias rurais. E a gente sabe, assim, ó, que... hoje está cada vez mais difícil de conduzir esse processo do movimento sindical, porque lá atrás, quando não se tinha nada, não tinha aposentadoria rural, não tinha SUS, não tinha energia elétrica, não tinha Pronaf, então não tinha ajuda para os agricultores. Parece que as pessoas, no passado, acreditavam muito mais naquilo que se fazia. E hoje foi buscado, conquistado tudo através da organização do sindicato para os agricultores. E hoje a gente percebe que há uma mudança enorme de entendimento e a gente tem que partir para outras ações que leva ao agricultor ter confiança. E o Sindicato de São Pedro hoje ele trabalha praticamente muito forte com a organização documental, e encaminhamentos de benefício previdenciário, encaminhamento de projetos para a Pronaf, trabalha com INCRA, com ITR, com contratos. Então, você trabalha com inventários. Então, lá dentro a gente tem uma equipe muito bem organizada. A equipe que trabalha no sindicato hoje são tudo pessoas que têm formação acadêmica. Então, você consegue fazer um trabalho bem mais afinado. Hoje o trabalho do sindicato hoje ele tá então muito voltado a dar suporte para o produtor rural, para o agricultor no que diz respeito à documentação, a parte jurídica. Isso, a documentação
formal, direto. E, claro, que é lá o agricultor que vai plantar, encaminhar projeto, fazer projeto para buscar o recurso no banco, assim por Financiamentos. nós já passamos por um processo mais atrás lá, que era... que a gente trabalhava ainda as políticas públicas, principalmente a habitação. A gente fez só o sindicato de São Pedro, ali acho que da região aqui foi um dos sindicatos que mais fez habitação rural na época do programa. Eu lembro assim que, hoje não sei o número correto, mas chegou a quase 300 habitação e algumas reformas. Só num ano a gente conduziu 94 habitação nos 3 municípios. Então era um desafio enorme. Que vocês tinham que gerir coordenar toda essa construção das casas. O agricultor ele é responsável só pela mão de obra. Aí era criada uma comissão de recursos, tinha um assistente social, tinha um engenheiro para fazer tudo dentro daquilo que era recomendado pela lei do governo para ser aprovado o recurso na hora da liberação. E era feito por etapa e era conduzido em grupo. Aí a dificuldade que tinha muitas vezes de entender quando tu tem 12, 15 pessoas no mesmo grupo, e a gente sabe que uma família não é igual a outra, e como eles dependiam do recurso da mão de obra, muitas vezes faltava. E a gente tinha que saber como organizar. Teve um fato lá que eu tive que buscar, junto com o prefeito, para 7 famílias que estavam com dificuldade, buscar um recurso dentro da prefeitura para ajudar a pagar a mão de obra, para poder terminar com essa habitação e não prejudicar o outro que queria conduzir a dele. Então, assim, era um trabalho muito delicado. E daí tinha que entra uma análise completa também da questão das matrículas de terra, de cedência de pai para filho. Então, envolve um programa muito fechado. Mas sim, o sindicato, ele trabalha direto com essas questões, hoje, principalmente documental. E a gente também teve uma visão um pouco diferente agora, uns anos atrás, aí fez 8 anos agora, que a gente também teve uma visão de sustentabilidade do sindicato. Porque a gente sabe que o meio rural ele vem diminuindo, a população está envelhecendo, e a gente não quer que o sindicato ele acabe, ele é dos agricultores. Hoje o Jair está como presidente, até quando ele vai ficar? Ele tem mais 2 anos ainda de mandato, depois ele não sabe, mas o sindicato tem que dar continuidade. E daí o que a gente nos preocupa, tá? Mas e como é que vai ter essa sustentabilidade? Como é que nós vamos arrecadar? O sindicato vive só com o dinheiro do associado. Como é que tu vai arrecadar para manter o grupo de funcionários qualificados que estão ali prestando serviço, encargos sociais, luz, água, telefone, toda a estrutura. Nós tínhamos um térreo da parte do prédio ali, resolvemos abrir uma agropecuária. E ela foi dando certo e a gente acabou construindo um terreno que tinha do lado, sobrando, não era muito grande, construindo um pavilhão ali, aumentando, transferindo a agropecuária para aquele lado ali, para um futuro, e ela trazer esse resultado de um plus a mais que vai ter para poder conduzir os outros trabalhos. Sim. Tu tá falando ali na tua região, nesses 3 municípios, qual a população de São Pedro, a população de hoje nós Toropia e Quevedos? Se tu olhar os 3 municípios, ele vai fechar praticamente em uns 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. E quantos são trabalhadores rurais nesse... Trabalhadores rurais nós temos, digamos que em São Pedro nós temos em torno de 1.100 famílias por aí. Famílias? Famílias. E Toropia e Quevedos, nós temos em torno de 500 a 600 famílias em cada município. Vai dar mais 2.200 famílias por aí. 2.200. Em média, quantas pessoas? 3 pessoas por família? Olha, eu tenho feito, às vezes, muitas visitas nas propriedades. Estou fazendo um trabalho bem forte nessa questão de visitar, de conhecer. E, às vezes, a gente encontra famílias numerosas, mas, praticamente, hoje, a grande maioria das famílias... os mais velhos está só o casal já com a idade avançada. E daí, se tu olhar, aí daí a família que já estão lá na sua faixa etária dos 30 aos 50 anos, praticamente vai ter um filho, 2 junto ali no máximo. Então, mas é mais ou menos assim essa questão. Tu diria que a média é quanto? 3, 4 pessoas por família?
Vamos dizer que dá 3. Dá 3? Dá 3. Então a gente está falando do 6.600 pessoas, em média, aí, relacionadas diretamente à atividade rural. Mais ou menos. E quantos associados tu tem no teu sindicato? Hoje nós estamos em torno de 800 a 900 associados, porque nem todas as famílias estão associadas. E daí, aí, praticamente, quando tem alguém que é sócio, é um por família. É um por família. Um por família. Então, ele é bastante difícil, assim, ó. O que acontece? Muitas vezes o agricultor, ele tem as suas dificuldades e o sindicato parece que ele pode sempre esperar para o outro ano. Sim, sim. Mas é um número significativo. É um número bom. É um número significativo, um percentual alto. Agora, quais são as maiores dificuldades aí que tu percebe no meio rural aqui na nossa região? Eu acho que uma das maiores dificuldades que hoje nós estamos passando é o envelhecimento do público rural, a sucessão. Nós temos poucas famílias que têm sucessão, pouquíssimas. A gente tem percebido isso nas visitas. E também a mão de obra. Esse é outro fator primordial, assim, que nos preocupa muito. Aquela pessoa mais velha que ele já não consegue mais tocar a propriedade, ele não consegue lá, ele precisa encerrar seus animais, porque o mais velho ele já quase não planta, ele planta a subsistência e já vai partindo mais para a pecuária. Que não exige tanta mão de obra. Mas quando ele precisa lidar lá com seus animais, muitas vezes ele tem que chamar alguém de longe para vir ajudar, e isso começa a complicar. E aquelas famílias mais novas que estão introduzidas numa atividade, principalmente lá na região da Toropí, é bastante plantado o tabaco, a parte de Quevedos e ali em São Pedro também. Eles conhecem a atividade, sabem desenvolver tudo, têm um potencial para aumentar a produção, mas aonde que fica o entrave? Que tem certas horas tipo da colheita, do plantio, na classificação, eles precisam de mão de obra. E daí eles não podem arriscar. Eles só podem plantar aquilo que a mão de obra deles dá sustento. Então esse é um dos principais fatores assim, que está hoje nos preocupando. Tá. Envelhecimento, sucessão e mão de obra. O que está sendo feito hoje para lidar com essa questão do envelhecimento? Tem sido feito alguma coisa? Tem sido pensada alguma estratégia? Esse é um fator bem difícil. A gente tem debatido muito junto com os gestores nos municípios, levado esse debate, tanto dos prefeitos como também nas câmaras de vereadores. A gente tem levado esse debate direto, porque ele é muito difícil de lidar. E a gente bem sabe que se nós olharmos, se nós temos uma diferença do público urbano para o público rural. O público rural ele não tem conseguido fazer a sucessão. Parece que nós temos uma coisa na nossa cabeça que aquilo que nós temos lá é tão pequeno e às vezes ele é tão grande. É tão grande, tão maior do que no urbano. No urbano. Né? E o urbano, se tu analisar, se o cara é dono de uma loja, pode ter certeza que o filho dele vai ser sucessor. É claro que a gente sabe que o trabalho rural ele é um trabalho bastante penoso, ele precisa botar a mão na massa, precisa... É um pouquinho diferente, vai ter que ir no sol quente, vai ter que... Claro que hoje tem várias tecnologias que ajudam mais, mas... Eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, quando a gente andava no campo, a coisa era bem mais difícil. Hoje em dia tu já tem equipamentos, tem mais motorização, tu já tem as tecnologias, tanto do ponto de vista de conhecimento e até algumas que exigem um pouco mais de investimento, mas tem outras mais simples, até equipamentos que hoje são... Hoje tu consegue aquilo que precisava lá, tipo, para 10 homens fazer, hoje um ou dois consegue fazer, né? Então por que isso veio? Por causa, já estava faltando mão de obra. E a tecnologia vai avançando nesse sentido. Então precisa se olhar... o que preocupa assim, com o envelhecimento também é a questão da saúde dessas pessoas mais velhas.
é como que os municípios vão chegar até essas famílias. Porque geralmente essas famílias, se elas estão sozinhas lá no meio rural, é porque os filhos já foram para um grande centro e provavelmente estão empregados lá, eles não têm como voltar. E não tem nem como voltar e nem levar o pai para lá, a mãe e a mãe. Então, isso vai caber à função social do município começar a cuidar disso. E essa é a nossa responsabilidade de dirigente sindical, fazer essa cobrança. Nosso sindicato nós não tem uma função de nós ir lá cuidar, mas de nós apontar e cobrar dos gestores, precisa nós começar a se organizar, vai acontecer isso logo ali na frente. Então, é mais ou menos nessa forma a nossa função de dirigente. Sim, pensando na saúde aí, eu vou te convidar para experimentar um sabor novo de Oriente Kombucha. Tu já experimentou algum? Já tomamos alguns. Alguns, né? Nos nossos eventos, a Oriente está sempre presente, nossos treinamentos. E agora, da linha Premium, dessa garrafinha de vidro, tu não tomou ainda, né? Egito ou Japão? Qual é a viagem do dia? Barbaridade. Egito ou Japão? Vamos para a terra de Cristo. Né? Egito, lá onde o povo de Deus ficou passando uma temporada. Isso, vamos lá. Se nós ir para o Japão, nós vamos ter que atravessar a terra. Então, aqui tu vai experimentar um sabor diferente. Esse aqui é pera, pêssego, abacaxi, mamão e manga. É uma linha especial da Oriente Kombucha, com especiarias. Mas muito boa. Gostou? Gostei, mais leve. Bom, mais levezinho. Mais leve. Essa aqui é com especiarias e chás. A linha tropical, ela é com polpa de frutas. Polpa de frutas. Saúde. Era chamada a kombucha de chá da imortalidade na China antiga, pouco mais de 2.000 anos atrás. É uma bebida que é muito boa para os intestinos, para absorção de nutrientes, sim. Várias vitaminas, além de ser uma alternativa aí aos sucos industrializados, aos refris industrializados, para quem quer tomar uma bebida diferente, saudável. Essa muito boa, muito boa. Boa, né? Essa aqui... Essa tem um sabor bem diferente. É delicada, agradável, muito bom. Bom, envelhecimento, um desafio no meio rural. Sucessão, o que está sendo feito para trabalhar essa questão da sucessão aí no meio rural? É outra coisa que nós, movimento sindical, vamos buscando direto com o governo. A FETAG, que é a nossa federação em Porto Alegre, já buscou direto ao governo do estado em um programa de ajuda aos jovens. Então, um programa que vem trazendo já, acho que foram já mais de 500 jovens que estão selecionados para... Já alguns recebendo, mas é o estado inteiro, né? 500 jovens no estado inteiro. No estado inteiro. Então, aqueles que se inscreveram já estão recebendo aí uma ajuda em torno de 20 mil reais para aplicar em projetos. Na sua propriedade. Na sua propriedade. Isso a fundo perdido, então isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito. O que a gente também, como município, a gente também tem buscado isso junto ao poder público. Então, ali em São Pedro mesmo, a gente já conversou com o prefeito para tentar criar uma rúbrica que destine algum recurso para subsidiar financiamentos, de pagar o juro, pelo menos o juro, para o jovem financiar dentro de um projeto que vai ser executado lá na propriedade dele. Então, isso também a gente está tentando construir. Essa semana, agora dia 27, nós vamos ter um evento na propriedade de um jovem lá no município de Toropi. Lá tem um grupo de jovens que funciona, que é conduzido junto com todas as entidades parceiras, que é prefeitura, sindicato, Emater, as cooperativas. Então, todos os anos você faz um evento dentro das propriedades, são propriedades de jovem. Então, é para buscar desenvolvimento dentro da propriedade. Então, levar tecnologia para dentro das propriedades e nesse dia ele é colocado, são colocados
diversos painéis de apresentação. Então, você leva lá em oficinas diferentes, vai ter lá a implantação de pastagem, outra vai ter informação sobre financiamento, sobre seguro de Proagro. Daqui a pouco nós também estamos levando lá informação sobre organização documental e assim por diante. Então, nesses dias de campo, sempre se faz algumas coisas direcionadas para estimular a juventude no meio rural, porque hoje a gente tem uma visão que aquele que ficar trabalhando do jeito que era 15, 20 anos atrás, ele não vai ter como se sustentar. Então, nós precisamos fazer com que as coisas novas cheguem, mas sempre com os pés sentados. Nós não podemos também fazer com que os jovens se endividam e depois ele não pode sair daquela dívida. Então, hoje nós temos bastante problema assim, de agricultores em função de estiagem, assim por diante, que se endividaram. E hoje corre-se um risco muito grande de muitos não poderem plantar a próxima safra. E isso é preocupante. Esse é um outro problema. A questão do endividamento é um problema presente. Exato. Mas aí vem a questão clima, né? O clima tem atrapalhado nos últimos anos. Sim. Mas isso são fases. Eu sempre digo que, é claro, parece que hoje vem mais... As coisas estão um pouquinho mais fortes, mas isso já acontecia lá quando era jovem também. Dava estiagem, dava enchente, assim por diante. São ciclos. São ciclos. Que se repetem. Quando eu me lembro lá em 84, quando eu estava no último ano lá em São Vicente, no Colégio Agrícola, deu uma enchente enorme, que São Vicente ficou, não podia, eu tive que ficar 3 meses lá sem vir para casa, porque caiu a ponte que liga São Pedro a São Vicente, a ponte na várzea ali do Rio Toropi. Caiu uma cabeceira lá e ficou 3 meses até arrumar. Então isso já acontecia, essas questões climáticas. Então já vinha acontecendo. Mas sim, hoje parece que isso aumentou mais, né? O que está sendo feito com relação à mão de obra? Bom, esse é um problema, Maurílio, que a gente tem que debater muito e levar ao conhecimento de todos. Talvez esse é um problema que hoje ele é governamental, é um problema de Estado. E ele tem que se voltar à palavra de Deus. Jesus já falou que não se dá o peixe, dá o caniço para pescar. E o nosso Estado governamental hoje tem dado muita coisa. Tem dado muito peixe. Muito peixe. E ensinando muito pouco pescar. E isso está levando... Isso vai desencadear vários problemas que já está criando reflexo na sociedade. Então, nós precisamos que as pessoas que têm a responsabilidade, que são os políticos do país, que têm essa responsabilidade de fazer leis, de modificar leis, precisam se antenar para isso. Porque se não se antenar para isso, nós, num futuro bem próximo, não vamos ter mais mão de obra, aquilo que eu falava. É inadmissível a quantidade de assistência que tem. A assistência é uma das coisas mais importantes, eu digo que é uma das ferramentas mais importantes que ela existe, mas ela precisa ter muita fiscalização. Ela já tem o nome de assistência, é assistir para fazer que a pessoa saia daquele estágio que ela estava. Agora, ela não pode se tornar refém daquela assistência. Se ela se tornar refém, ela vai depender a vida toda daquilo ali. Aí ela não vai ter força. Não vai ter força para enfrentar seu desafio, nem coragem para continuar. Então, nós precisamos mudar isso. Agora, quem tem a chave na mão são as pessoas o legislativo e o executivo do município, do estado e do país. É claro que nós, movimento sindical, a gente está sempre cobrando, levando dos debates esses assuntos, para que ele comece a fluir diferente na cabeça das pessoas que estão lá. Mas está acontecendo esse problema. Nós somos muitos identificadores de problema e apontador, porque se nós não apontar, parece que está tudo normal. Então nós precisamos apontar para que no futuro esteja melhor isso. Nós não podemos. Ninguém quer um futuro pior. Ninguém. Eu quero um futuro cada vez melhor para a minha vida,
para as pessoas que me rodeiam, para as pessoas que eu conheço, para todos. E com certeza, Maurílio, tu também quer isso. Então, quando a gente aponta, quando nós, no nosso trabalho, apontamos algumas coisas, é porque precisa melhorar. Não, metade da solução do problema é a consciência, né? É tomar consciência do problema, para daí traçar estratégias para isso. Eu não sei se tu acredita que estamos no caminho da solução ou ainda estamos no processo de tomar consciência? Porque tu acha que é suficiente o que está sendo feito hoje para lidar com esses 3 grandes problemas? Ou tem que melhorar muito? Não, tem que melhorar e muito. Só que aí é um processo assim aqui. As pessoas que já tomaram consciência, aqueles que já tomaram consciência, eles não podem... como é que é faltar coragem? Não pode desistir. Porque se eles desistir, nada vai ser feito. Então, por isso que precisa, é aquela história. Água mole em pedra dura, bate até que fura. Senão, cada vez o problema começa a se agravar mais. E ele vem se agravando. E vem se agravando. Então, esse é um problema bem... que está nítido que está acontecendo assim, que vai levar para vários problemas que... tu sabe, esse que envelheceu, ele vai parar de produzir. Se nós não tiver sucessão, não vai ter ninguém plantando. Então, são problemas que nós precisamos buscar, e se não tiver mão de obra para trabalhar, da onde vai vir a comida do dia a dia, principalmente para o público urbano, porque o público rural, com certeza, ele vai plantar a sua subsistência. Ele vai ter sua lavoura de mandioca, ele vai ter sua galinha, vai ter seu porco, mas ele tem que produzir o excedente que vai chegar até a cidade, nos grandes centros. Então, essa é uma preocupação. Nós não podemos... o país não pode ficar refém de importar alimento. Onde nós temos, com todo esse potencial. Com todo esse potencial de tecnologia, de clima, de tudo que nós temos aqui no Brasil, de diversidade de culturas que nós podemos plantar, de sul a norte. Então, nós temos que eu acho que mudar, principalmente a consciência da população. Eu acredito que aqui a gente eu estou tomando mais consciência desses problemas. Eu sei que tem muita gente aqui que está tomando consciência junto conosco desses 3 problemas que nos afetam diretamente, não só no que diz respeito a responder essa pergunta que fica: quem vai produzir o nosso alimento daqui a algum tempo? Da onde vai vir esse alimento? Tá? É uma pergunta que interessa a todos. Agora tem aí oportunidades de empreendedorismo. Tanto no que diz respeito a promover saúde e desenvolvimento no meio rural. Tem oportunidades aí de empreendedorismo no que diz respeito à sucessão no meio rural. Tem oportunidades de empreendedorismo no que diz respeito à mão de obra aí no meio rural. E eu quero saber mais sobre projetos nessas áreas. Quero te ouvir falando e também quero te ajudar a pesquisar e encontrar bons exemplos de projetos nesse sentido. Com certeza a gente como é que no dia a dia a gente fica pensando de que forma e como ajudar. Então eu vejo assim que se a gente olhar com um olhar de qualidade de vida. Olhar para a qualidade de vida. Não estou dizendo que a de vocês aqui é ruim na cidade, ou a minha hoje, eu moro direto na cidade, só vou final de semana para fora, em função do trabalho, mas a qualidade de vida no meio rural ela é espetacular. E aí tu pode até trabalhar, como é que é ir bem de madrugada para a lavoura, voltar bem tarde, tu não tem horário, mas o dia que tu precisa fazer outra coisa, tu não precisa pedir para o patrão para te sair, pedir o desconto outro dia, ou assim por diante, tu pega e vai. Tu pega e vai e resolve. Tu é teu patrão. Então, essa é a importância. E depois a qualidade do ar, a qualidade do sono. Tu não tem aquele barulho na hora de dormir. Então, assim, o ar que tu respira é diferente. Então, é fantástico. Eu sempre digo que o meio rural ele é fantástico. Tu produzir aquilo que tu vai consumir, tu sabe o que tem
Muitas vezes, quando a gente vai, tu compra, tu não sabe o que foi colocado naquele produto, e lá quem produz para o seu consumo, ele sabe o que tem Sabe o que está consumindo, sabe né? o que está consumindo, e a gente sabe disso. Então, e muitas vezes nós temos um problema assim, ó, na nossa visão de agricultor, que nós não fizemos a conta daquilo que a gente consome na propriedade, e a gente só faz a conta do que sobra na venda da safra. E daí começa a comparar com o salário de quem trabalha no... Só que ali tu já tirou muitos dos teus custos. Esse dia eu fazendo uma visita, e daí mas eu aqui não me sobra nada. Eu digo, mas como não te sobra nada? A minha renda é zero. Eu digo, tá, mas o senhor não carneia um porco, não carneia uma vaca, não tem galinha, não tem... Não, isso eu tenho. Sim, mas isso aí é renda. Porque se o senhor não tinha, tu ia ter que comprar no mercado, e quanto é que custa isso no mercado? Então, essa relação, essa conta nós precisamos fazer. E muitas vezes, eu sempre digo, às vezes tem um agricultor lá que tem uma propriedade que vale 2, 3 milhões, e ele vai em busca, e o jovem que está lá, ele parte para a cidade em busca de um emprego de 2 mil por mês, que não vai dar para ele alugar uma casa e sobreviver. E ele tendo um patrimônio desse tamanho lá, podendo produzir. Então, às vezes, a gente não entende essa relação. Então, isso precisa ser mais trabalhado na consciência desde o colégio. Que eu trago uma coisa aqui, que é a educação, que talvez isso é uma coisa que também... até a própria Secretaria de Educação do Estado está com o nome errado. Ela não deveria ser Secretaria de Educação. Educação tu recebe do pai e da mãe. Eu tive essa do meu pai e da minha mãe. E dos meus irmãos mais velhos. Como seria o nome? Secretaria de Ensino. O colégio ensina a gente. Ensina. Então ela seria diferente. Então já começa por ali. Eu me lembro quando eu ia no colégio, eu ia lá no primário, eu aprendi a somar pata de boi, cabeça de boi, espiga de milho. Hoje não tem mais isso no colégio. O que é colocar no colégio as coisas bonitas que tem dentro da cidade? Então, a secretaria hoje ensina aquilo que é bonito. E daí, como é que isso vai transformar? Como é que isso transforma a cabeça de quem está lá fora achando que... Sim, cria uma ilusão. Cria uma ilusão Cria uma ilusão. E o desejo de ir embora. De ir embora. E muitos acabam na frustração. É claro que muitos, eles foram e tiveram sucesso. Porque são pessoas trabalhadeiras que foram buscar, mas teve outros que não conseguiram ter o mesmo sucesso. E daí aquela propriedade não vai ter o seu sucessor lá, que poderia estar lá numa sucessão. Então, são coisas assim que nós, como sociedade brasileira, nós temos que começar a repensar muitas coisas para esse país melhorar. E eu acredito que nós temos que melhorar. Maravilha, maravilha. Pegando as tuas histórias de vida, tuas histórias aí de trabalho, tuas histórias com... Eu vou tomar kombucha aqui. Vai lá, toma que essa tá especial. Qual história aí de vida, especialmente com os teus pais aí, com aqueles que te deram a educação, que tu diria assim que foi determinante para formar o empreendedor que tu se tornou, o líder que tu se tornou? Qual história, como é que o que tu lembra do teu pai aí, da tua família? É aquilo que eu já disse lá de trás, assim, ó, o pai, ele era um homem, não me arrependo nada do jeito que ele era um homem muito enérgico, ele cobrava forte de nós tínhamos que trabalhar, mas ele educava, e ele sabia educar. Eu tenho umas histórias assim, tão lindas que eu não me esqueço. Que nós tínhamos uma lavoura, dava mais de 2 quilômetros, eu era guri ainda. E lá ficavam os boi, 3 juntas de boi pastoreando no azevém lá. E alguém tinha que buscar depois do meio-dia. Enquanto isso, toda aquela turma da família grande, na sombra ali, faltava buscar os boi para retornar para de tarde, trazer se tomar água e retornar. E daí ele dizia, podia ser para mim, um dos meus irmãos dizia assim, fulano vai lá buscar os boi. E a gente ia naquele solão quente do meio-dia lá,
longe, buscava, trazia, botava na água e logo para sentar um pouquinho na sombra. Aí ele dava uma olhada para ti e dizia assim, eu dizia, agora tu vai dar água para os porcos. Que tinha que levar água para os porcos lá, e daí... Aí eu, sabe que eu tô cansado, tu diz assim, tia, mas... E o que os outros estão fazendo ali sentavam, o que eles não deram? Meu Deus, ele puxava uma cintinha que ele usava assim, digo, eu te mandei tu. Eu te mandei tu. E isso para mim sempre passou que quando te dão uma missão, tu não transfere para os outros. Tu assume ela. E daí tu busca força onde? Na tua fé, e junto com a tua força, e não desiste, vai lá e faz as coisas. Então, a missão, quando ela vem para ti, tu não transfere nunca para o outro. Então, parece que nós temos uma sociedade hoje que muitas vezes, quando a missão chega, ela é um pouquinho pesada, eu jogo para o outro. Por que não passa para o outro? Se eu faço alguma coisa errada, eu vejo de assumir o erro e aprender com o erro, eu jogo uma orelha. Então, isso ele soube nos ensinar. Isso ele soube nos ensinar muito, com o pouco estudo que tinha. Que tal? Esse é um legado. Com certeza. É um legado do seu Wolters. A gente fica um pouco emocionado, porque são histórias que mexem com a gente. Da forma que a gente foi criado e educado. E é grato. E é grato, é uma gratidão, isso é muita gratidão, assim. E hoje, assim, hoje isso é bastante diferente do que era lá atrás. Hoje, às vezes a gente se entristece, eu não tenho filho, mas às vezes entristece quando uma criança, um adolescente lá com 12, 13 anos ou com 8 anos, já dizendo o que o pai e a mãe têm que fazer. E não é essa a função. A função é os pais que têm que conduzir os filhos. Isso nós precisamos mudar na sociedade também. Essa forma. Então, trazer... se nós queremos construir uma sociedade melhor, nós... Não é a criança culpada, é nós, os mais velhos, que estamos conduzindo, e nós precisamos melhorar. Isso também, ele não é só lá na família. Isso é também dentro da empresa. Cada um tem que saber as suas responsabilidades, cada um tem que ter as suas e não transferir aquilo que é responsabilidade tua para o outro. E quando você faz alguma coisa errada, se assume. A melhor coisa de transparência é tu assumir o erro. E é o erro que dá o maior aprendizado na pessoa. Se tu errar uma vez e tu assumir, nunca mais tu vai errar. Porque se tu escondeu, te dá permissão de errar de novo. Que tal? Muito bom. Deixa um recado aqui para quem está conosco até esse momento, enquanto a gente aproveita e convida para se inscrever no nosso canal aqui da Rede Empreendedores, para deixar aquele gostei aí no nosso vídeo, para compartilhar com outras pessoas. Deixa um recado aí para esse empresário, para esse líder aí que está conosco até agora. Aqui algo que tem aí no teu coração, do teu propósito aí para trazer para essas pessoas. O que eu vou deixar assim aqui vou deixar um recado de vida. Um recado de vida. A vida é um sopro de Deus. É um sopro de Deus e ela é una. É uma vez só. Todos nós temos que aproveitar a vida no dia a dia. Eu não posso olhar para trás. Olhar para trás é a lembrança. Eu não mudo o meu passado. Mas eu tenho que viver com muita intensidade o hoje, mas sempre com um olhar para o futuro. E isso serve tanto para a vida como para a empresa. Então, e olhar o ser humano como irmão, todos, independente de quem for. E trazer essa palavra de Deus, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é o maior propósito da vida que Deus nos colocou. E isso vai transformar a vida de cada um, tanto na família quanto na empresa. Então, nós temos que olhar diferente. Muitas vezes as coisas são ditadas e não são partilhadas e resolvidas.
Maravilha. Gratidão, Jair, pelo teu transbordo aí, pelo que tu partilhou conosco aqui. Compartilhou história, a tua essência, teu propósito. Foi uma honra e é uma honra caminhar contigo. É uma honra ver a tua transformação, participar da tua transformação e ver que tu já está transformando muitas outras vidas através da tua transformação. É a vivência prática do lema que a gente tem aqui. Transformamos vidas, famílias e negócios, começando com a nossa própria transformação. Com certeza. Obrigado, Maurílio. Eu fico muito agradecido de poder estar participando desse clube contigo, com os demais colegas também. E para mim isso está sendo fantástico, transformador na minha vida. É uma satisfação enorme poder trazer alguma coisa diferente e também me desculpar aí um pouco da minha emoção, que quando a gente busca as coisas que nos emocionam, é porque são coisas verdadeiras. Perfeito. E essa emoção é nossa. E ela é verdadeira, é autêntica. Gratidão. Gratidão, Maria. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, teus negócios, tua vida longa, com saúde, né? E cada vez mais feliz e transformado. Isso é gratificante. E que Deus te abençoe aí. Nos encontramos no episódio 30 que está chegando. Um grande abraço aí. Até mais. Até. Valeu.